O policial florestal Marcos dirigia devagar pela estrada de terra quando algo pequeno cruzou a frente da viatura. Ele freou no reflexo, sentindo o coração dar um salto curto, achando que tinha atropelado um animal. Mas não. Um pincher marrom, extremamente magro, parado no meio da estrada, tremendo inteiro, olhava fixamente para ele. Não fugia, não rosnava, apenas olhava. O pincher recuou 2 passos, depois avançou de novo, rodando em círculos, indo alguns metros à frente e voltando, repetindo o movimento como se estivesse tentando explicar algo que não podia dizer em palavras. Calma, calma, pequenino, Marcos falou, abaixando-se devagar. O cachorro não se aproximou. Correu alguns metros pela lateral da estrada, parou e olhou para trás. Esperava. Marcos suspirou. Já tinha visto animais assustados, agressivos, abandonados. Os olhos eram grandes demais para aquele corpo pequeno. E havia neles algo que Marcos conhecia bem, depois de tantos anos de serviço. Urgência. Antes que ele pudesse reagir, o cachorro começou a latir. Não era um latido comum. Era alto, insistente, quase desesperado. Marcos desligou o motor e abriu a porta. Aquilo era diferente. O pincher não pedia comida, pedia que fosse seguido. Marcos olhou ao redor. Não havia casas próximas, nenhum carro parado, apenas mato alto, árvores antigas e, ao longe, uma construção esquecida pelo tempo. Uma garagem abandonada, daquelas que um dia guardaram caminhões e hoje só acumulavam poeira e histórias ruins. Você quer que eu vá ali? Ele murmurou, mais para si mesmo. O pincher latiu mais uma vez e saiu correndo naquela direção. Marcos fechou a porta da viatura e seguiu a pé. O cachorro andava rápido, mas sempre parava para conferir se ele ainda vinha. A cada metro, o latido ficava mais urgente. Quando chegaram à garagem, o cheiro atingiu Marcos antes mesmo de ele ver qualquer coisa. Um cheiro pesado, misturado de ferrugem, urina velha e algo mais. Algo orgânico demais. O pincher parou diante da porta de metal entreaberta e começou a latir como nunca. Agora era quase um choro. Marcos empurrou a porta com cuidado. O silêncio que veio depois foi pior do que qualquer barulho. No fundo da garagem, jogado sobre o concreto frio, estava um Doberman enorme, ou melhor, o que restava dele. O corpo era grande, mas parecia vazio. As costelas marcavam a pele. Uma das patas estava torcida de forma errada. Havia feridas abertas, algumas já infeccionadas. O focinho estava seco. Os olhos, fundos, ainda se moviam lentamente, tentando entender se aquilo era real ou apenas mais uma ilusão antes do fim. Marcos sentiu o estômago revirar. Meu Deus! O pincher correu até o Doberman e encostou o focinho no dele, soltando um som baixo, quase um gemido. Era como se dissesse, eu voltei, eu trouxe alguém. O Doberman tentou mexer o rabo, mas só conseguiu um movimento quase imperceptível. Marcos ajoelhou-se imediatamente. Tirou a jaqueta, improvisou apoio sob a cabeça do animal e tentou oferecer água com cuidado. O Doberman mal conseguiu lamber. Aquilo não era um simples abandono. Era uma sentença de morte lenta. Marcos pegou o rádio com a mão trêmula. Central. Preciso de apoio veterinário urgente. Animal em estado crítico. Repito, crítico. Enquanto aguardava a resposta, ele observou o ambiente. Correntes quebradas no chão, uma coleira rasgada, caixas vazias. Um deles foi direto. Se tivesse chegado algumas horas depois, ele não estaria mais vivo. O Doberman foi colocado com cuidado na maca. O pincher tentou subir junto, latindo, recusando-se a ficar para trás. Um dos veterinários sorriu triste. Esse aí não desgruda, né? Marcos apenas assentiu. Nos dias seguintes, Marcos não conseguiu esquecer aquela cena.
Algo dentro dele tinha mudado. Ele acompanhou o caso de perto. Descobriu que o Doberman tinha pertencido a uma família que se mudou às pressas. Deixaram móveis, lixo e o cachorro. Alegaram depois que não tinham mais condições. Marcos sentiu raiva. Aquilo não era falta de condição, era falta de caráter. O caso foi denunciado. Processo aberto. Pela primeira vez, aquela garagem esquecida virou prova. No hospital veterinário, a recuperação foi lenta. O Doberman passou por cirurgias. Teve infecções controladas. Reaprendeu a comer. Reaprendeu a confiar. Em todos os momentos difíceis, o Pinscher estava lá. Dormia encostado nele. Alertava quando algo não parecia certo. Pequeno demais para proteger fisicamente. Grande o suficiente para salvar uma vida. Marcos visitava sempre que podia. Cada vez que entrava, o Doberman levantava a cabeça, os olhos agora mais vivos. O rabo, antes imóvel, começava a se mexer. O Pinscher latia, correndo em círculos, como naquele primeiro dia na estrada. Só que agora sem medo. Meses depois, Marcos recebeu uma ligação. "Você precisa ver isso", disse o veterinário. Quando chegou à clínica, viu algo que não esqueceu mais. O Doberman estava de pé, ainda fraco, ainda cuidadoso, mas de pé. Caminhou alguns passos em direção a Marcos e parou, como se estivesse confirmando que aquilo era real. O Pinscher veio logo atrás, orgulhoso, como quem diz: "Eu disse que ele conseguiria." Marcos se abaixou, sentindo os olhos arderem. "Obrigado", ele sussurrou, sem saber exatamente para quem. Naquele dia, Marcos entendeu algo que nunca aprendera em treinamentos ou manuais. Nem sempre o herói é quem usa farda. Às vezes, é quem se recusa a ir embora. O Pinscher não tinha força, não tinha poder, não tinha voz, mas teve coragem. E por causa disso, uma vida foi salva. Marcos voltou àquela estrada muitas vezes depois. A garagem foi lacrada. A justiça seguiu seu curso. O Doberman, agora forte, ganhou um novo lar. O Pinscher foi juntos, como deveria ter sido desde o início. Toda vez que Marcos passa por ali, ele diminui a velocidade. Não por medo, mas por respeito. Porque naquele lugar esquecido, um cachorro pequeno ensinou algo que nenhum humano conseguiu. Quando alguém precisa de ajuda, você não vira o rosto. Você insiste. Se essa história tocou você, deixe seu like, comente e compartilhe. Escreva se estamos no caminho certo, se estão gostando dos conteúdos. Assim podemos melhorar cada vez mais. Às vezes, um pequeno gesto salva uma vida inteira.